Olá, tudo bem? Começa agora esse programa, o Identidade Geral. Você já sabe que esse é um espaço que a gente tem para sempre termos boas conversas e eu agradeço sempre a sua companhia e a sua audiência aqui no Identidade Geral. Você sabe que estamos com rádio e televisão nesse momento. Muito obrigado a você que nos ouve, muito obrigado a você que nos assiste e acompanha todas as semanas o Identidade Geral. No programa de hoje, você vai conhecer a história de alguém que alcançou sucesso profissional, mas decidiu mudar sua vida radicalmente. E tem também uma entrevista com uma egípcia que faz parte da minoria cristã em um país muçulmano. E ainda, vamos desvendar o que motiva pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos. A gente conversa sobre linchamentos no programa de hoje. Você sabe que a sua participação é sempre fundamental para que o Identidade Geral aconteça. O que você está achando das nossas entrevistas? Quem você gostaria de ver sentado aqui no nosso sofá? Você pode conversar com a gente através do facebook.com/ntjornalismo. Para conversar com a gente pelo Twitter, para curtir as nossas fotos e interagir com a gente no Instagram, @ntjornalismo também. Tem o nosso blog, o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra todas as entrevistas, todos os programas aqui do Identidade Geral e também os nossos programas de todo o departamento de jornalismo. Nos últimos 60 anos, mais de 1 milhão a 1,5 milhão de brasileiros participaram de ações de linchamentos, o que mostra uma realidade cada vez mais comum, onde as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. A gente recebe agora um grande estudioso nesse assunto, um dos mais importantes cientistas sociais do Brasil, José de Souza Martins. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Doutor, num primeiro momento, fiquei chocado com esses números. De 1 milhão a 1,5 milhão de brasileiros participaram de algum tipo de linchamento. Talvez não um linchamento que tenha chegado à morte, mas participou de algum linchamento nos últimos 60 anos. É um número muito grande, não é? É certamente muito grande, né? As sociedades que lincham, e não é só o Brasil que lincha, normalmente não tem números desse tamanho, desse volume. O linchamento é episódico, acontece. Só houve um caso antes, que é o caso dos Estados Unidos, entre 1880 e 1930, em que o linchamento foi sistemático. Mas certamente não na intensidade como os linchamentos estão acontecendo no Brasil atualmente. E o que é interessante é que alguns outros países, eles executam a pena de morte, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que o senhor trouxe esse dado que é diferente do Brasil. Mas no Brasil, a gente não tem a pena de morte desde 1988. Mas, em contrapartida, esse linchamento público, ele acontece com números expressivos no Brasil. Existe uma relação entre a pena de morte e o linchamento? Não existe essa relação, não é possível fazer essa associação, né? Porque o linchamento, a pena de morte, onde ela é aplicada por motivos legais, quer dizer, existe a previsão legal de que determinados crimes devem ser punidos com a pena capital, e enquanto que o linchamento é praticado num estado de exaltação emocional, é uma coisa repentina, não tem componentes racionais visíveis, se pode dizer, as pessoas pensaram friamente e decidiram aplicar a pena de morte, nesse caso. Então, são coisas diferentes, né? Nesse seu estudo sobre os linchamentos, que resultou num livro, né? O livro se chama Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, o senhor reuniu 20 anos de estudo para chegar nesse material, é isso mesmo? É isso. Tem coisas muito intrigantes aqui nesse livro. Algum aspecto, vou tentar elencar aqui alguns aspectos para a gente ir conversando. Isso. O linchamento não é alguma coisa nova. Não. Né? A gente tem registros aí desde o século XVI, onde isso acontecia. Mas dessa mesma forma? No geral, sim. Esse é um dado interessante, né, do ponto de vista antropológico, vamos dizer. Os linchamentos são praticados no Brasil desde muito antes da invenção da palavra linchamento. A palavra é do século XVIII, nasce nos Estados Unidos
em função de uma prática lá que foi adotada por um juiz, William Lynch, e que não era necessariamente execução sumária das pessoas, era mais um ato de humilhação pública. E, no entanto, no Brasil já linchava. Então, o primeiro linchamento de que a gente tem notícia no Brasil é de 1585 em Salvador. Foi um índio cristianizado que achou que ele era o Papa. Foi uma coisa do defeito no trabalho missionário, vamos dizer assim. Ele assumiu plenamente o misticismo que lhe foi apresentado e teve seguidores, não só entre índios, mas também entre portugueses. E, finalmente, por algum motivo, algum erro que ele cometeu, digamos, na prática religiosa dele, ele foi brutalmente linchado, foi morto. Na nossa história, a gente teve também a Inquisição, que matou muitas pessoas. A gente pode comparar a Inquisição com o linchamento? A minha tese é de que, por causa das evidências formais, é de que na prática do linchamento que se faz hoje, há evidências de que a cultura da Inquisição, da punição inquisitorial, permaneceu no inconsciente coletivo. A Inquisição queimava viva as pessoas, né? Era a máxima punição possível. Não fazia só isso, mas fazia isso também. E, portanto... E era também um ato público, né? Diferente da pena de morte. Era um espetáculo público, era espetáculo mesmo, né? Que era para, como eles diziam, escarmento dos povos, quer dizer, era para punir antecipadamente e atemorizar as pessoas, né? Mas as execuções que se faziam no Brasil até quase o fim do Império, era legal a pena de morte, elas tinham também esse componente, quer dizer, o componente do espetáculo. Muitas vezes nós achamos que a pena era de enforcamento, que só se enforcava, digamos, um homicida. Não, além de enforcar, havia decapitação, fazia parte do processo. E a cabeça era colocada em caixa com sal e levada pelas cidades do interior, as localidades do interior, chamado escarmento dos povos. Está vendo? Olha, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Entende? Então, isso tudo ficou na memória das pessoas, né? Existe o inconsciente coletivo. Como ele funciona, já é uma história mais complicada. Nesse seu trabalho, existem muitos dados, existem comparações de dados que são bastante profundas. E eu queria fazer uma pergunta. A relação com a confiança no Estado, confiança na justiça, existe, um critério para o linchamento ou não? O que eu estou querendo dizer? Quando as pessoas começam a não confiar mais no Estado para que se execute penas, aí as pessoas partem para cometer a justiça ou proporcionar justiça com as próprias mãos? Olha, a constatação que eu faço com base nesses 2.028 casos que eu analisei é de que existe uma cultura do descrédito das instituições públicas no Brasil. Quer dizer, não só quem lincha descrê da eficácia das instituições, mas também quem não lincha. Há uma desconfiança generalizada, quer dizer, uma incerteza generalizada, um temor generalizado. Essa desconfiança, essa descrença, digamos, na eficácia da justiça formal, ela constitui um substrato de comportamentos que, no limite, podem levar ao linchamento. Entende? Não é o que causa, mas é o que pode predispor para a prática do linchamento. Então, já que as instituições não funcionam, no caso de um estupro de criança, que é um fator frequente na prática dos linchamentos, do autor do estupro, as pessoas acham que a justiça vai demorar muito, que isso vai tomar um tempo enorme, que tem o processo, tem que verificar se houve o crime, não houve o crime, e todo mundo tem certeza de que houve o crime que está ali diante dos olhos, e, portanto, se dispõem a praticar. Mas, uma vez iniciado o linchamento, é que a qualidade do comportamento se altera, a loucura coletiva se instala. A gente estava conversando até antes do programa começar, o senhor usou esse termo, loucura coletiva. Essa é a grande mola propulsora para um linchamento? Ou seja, o senhor está me dizendo que a não confiança no Estado e na justiça pode ser um fator, ser um fator que contribui, mas o grande fator é essa loucura coletiva que se instaura momentos antes do linchamento. Durante, né? Durante, uma vez iniciado o justiçamento, mesmo que a intenção das pessoas não seja propriamente a de matar, mas de punir drasticamente e ficar por aí,
o próprio linchamento vai puxando as pessoas para etapas mais complicadas e mais violentas da ação. Eu calculei o índice de crueldade. No meu estudo tem um índice de crueldade. É que, por exemplo, os primeiros estudos feitos muito precariamente no Brasil sobre linchamentos, há muitos anos atrás, diziam que os linchados são preferencialmente pretos e pobres. Né? Os linchados. Os linchados. A pesquisa mostrou que isso não é verdade. Quer dizer, a história, quer dizer, o preconceito, somos um povo preconceito, nós somos. A nossa maneira. Bom, aí quebra um grande paradigma e um grande estereótipo. Com certeza. Né? Então, não é verdade. Há uma proporção alta de negros sendo linchados, mas há uma proporção maior de brancos sendo linchados. E dos linchadores, existe alguma relação de classe social, faixa etária? Mais ou menos existe, mas só para completar a ideia. Okay. Uma vez iniciado um linchamento, digamos, por um roubo que chocou as pessoas, o linchamento dura 20 minutos, no geral. Nos primeiros minutos é igual para brancos e negros, não tem diferença nenhuma. Não é a raça ou a cor que motiva linchar a pessoa. Mas da metade para frente, se for negro, a violência aumenta. Então é um racismo muito peculiar, certo? Não é esse racismo eu olho, poxa, ele é negro, então eu não gosto de negro. Não é nada disso. É uma coisa que vem lá do fundo. No decorrer do linchamento, o índice de crueldade aumenta. Eu achei que o senhor tinha chegado à conclusão de que não tinha uma relação de preconceito com o linchamento, mas então... Tem, mas é muito peculiar. Nos Estados Unidos, os linchamentos do século XIX eram fortemente motivados pela condição racial. Sendo negro já era suspeito de antemão. Aqui não. No decorrer do linchamento, se for negro, a violência é maior. Né? E sobre os linchadores que eu havia perguntado? Pois é. Tanto linchadores quanto linchados não têm digamos, uma categoria social definida que eu posso dizer ricos lincham pobres, ou pobres lincham ricos, que poderia ser também. Okay. Não é verdade nenhum dos dois casos. No geral, lincha no Brasil a baixa classe média. Os grupos populares também lincham. Ricos dos jardins aqui em São Paulo, certamente não se vê participando de linchamento. Mas vítimas de linchamento se vê de tudo. Já houve o caso de uma tentativa de linchamento de um juiz do Superior Tribunal de Justiça, em Santa Catarina, porque ele estava usando o carro oficial para passar as férias na praia com a família. A população achou que aquilo... E foi em cima, né? Não chegaram a consumar o linchamento, mas... Quando eu falei aqui sobre a Inquisição, o senhor até falou, era um espetáculo, né? Acontecia esse linchamento de uma forma muito espetaculosa. Os linchamentos hoje também são extremamente visíveis a qualquer pessoa, extremamente populares. Então, se existe alguém que vai ser vítima de um linchamento, está dentro de uma casa, está dentro de um carro, dentro de um estabelecimento comercial, essa pessoa é puxada para fora e acontece essa barbárie na frente de todo mundo a céu aberto. No geral, é. Então, o linchamento ele tem essa característica. Por quê? O linchador ele quer tornar esse ato realmente público? É um ato exemplar. Né? A ideia é tornar visível e evidente que determinados crimes são punidos daquela maneira. Né? Mas eu acho que tirar as pessoas de dentro de recintos fechados, que eu constatei, é uma regra dos linchamentos, tem a ver também com o fato de que essa punição, que no limite leva à morte violenta da pessoa, a morte violenta em recintos, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, ou dentro de um bar, ou dentro, enfim, do que seja, de um recinto fechado, contamina com a morte aquele lugar. Então as pessoas vão para a rua, porque a rua é um lugar que não contamina lugar nenhum. É o lugar não lugar. No fundo é isso que acontece. Né? Então acho que as várias coisas se combinam para... Eu acho que isso também traz a mentalidade de que as pessoas envolvidas nesses linchamentos, elas realmente não têm a consciência de que elas estão cometendo um crime. Porque geralmente um crime é cometido ali, escondido, para que elas não possam ser julgadas. Agora, quando você torna esse ato público, então isso faz com que, olha, eu estou fazendo realmente justiça. Mas aí tem um detalhe. É verdade. Quer dizer, as pessoas não se ocultam na prática do linchamento. Não se ocultam em princípio. Porém, eu separei linchamentos ocorridos à noite e linchamentos ocorridos de dia. De dia, eles são menos violentos do que de noite. Ou seja,
O linchamento é uma forma covarde de justiçamento. A pessoa sabe que está cometendo um crime, mesmo que seja um ato de loucura coletiva, e ela se precaver para não ser eventualmente indiciada num processo judicial. Então, à noite a violência é muito maior. E o linchamento dura muito mais do que durante o dia, porque à noite é coberta o criminoso. Então, há esse detalhe aqui, né? Quer dizer, eles querem mostrar publicamente, mas querem mostrar através do cadáver, não através da participação, né? Ultimamente ficou muito comum, com essa história de celular e tal, filmar os linchamentos. As pessoas participam e filmam. E isso circula nas redes sociais. Circula nas redes sociais. E você vê, mas é um belo documento para entender o linchamento, apesar de o linchamento ser uma coisa muito feia, né, horrível, porque documenta o modo muito peculiar como se dá essa morte. Ninguém, de fato, mata ninguém. Então, um dá um pontapé, outro dá uma paulada, outro dá um soco, mas ninguém é o responsável pela morte daquela pessoa que está sendo vitimada. E é curioso que, num único lugar, pelo menos eu ouvi a referência, linchar não é crime. Uhum. É crime como qualquer outra forma de violência ou homicídio. Porém, o Código Penal brasileiro atenua o crime coletivo. Então, é daí que vem essa suposição de que linchar não é crime, né? Então, por isso, sabendo que linchar é crime, mas atenuado, as pessoas praticam o linchamento de maneira a não se comprometerem com aquilo que está sendo feito. No ano passado, a gente teve o caso da Fabiane Maria de Jesus, né, que foi linchada até a morte porque ela foi confundida com uma sequestradora de crianças. E na hora, algumas pessoas foram chamadas para depor e elas disseram: vai prender todo mundo? A culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém, a culpa é da internet. Porque né, ela foi confundida por conta das redes sociais, foi confundida por conta de uma fotografia. Nesse universo onde as redes sociais propagam informações, onde a gente não tem nem a certeza da veracidade daquelas informações, se tornou mais perigoso ainda, né? Claro. A internet é algo extremamente moderno. Você se comunica em questão de segundos com todo mundo. Mas você difunde uma mentalidade arcaica, não era nem de fotografia da mulher, era um retrato falado. É um retrato falado, exatamente. Né? Que, não, aliás, não correspondia exatamente à pessoa que foi... Era um conjunto de estereótipos que estavam na cabeça das pessoas que funcionaram. Não foi o único caso, houve 2 casos, e no outro a internet acho que não funcionou, que foi um outro linchamento de uma mulher, de uma loira, no Imbu, em São Paulo. Com a mesma acusação, sequestra crianças para tirar os órgãos e vender os órgãos, como se isso fosse possível, tá certo? A medicina nem pode fazer isso, não é por motivos éticos, é que não funciona. Uhum. E a história era a mesma, então era a loira que sequestra crianças, no caso desta aqui era para feitiçaria, no caso da outra era para transplantes, sequestro de órgãos. E nesta aqui, o que é mais complicado, no meu modo de ver, que mostra como a consciência brasileira está bastante confusa a respeito de uma porção de coisas, ela tinha ido à casa de uma amiga buscar a Bíblia. Ela tinha emprestado a Bíblia para uma amiga. Foi buscar a Bíblia na casa da amiga e voltou com a Bíblia embaixo do braço. No caminho, ela foi tingir o cabelo numa cabeleireira lá do bairro dela. E tingiu de quase vermelho, que é uma cor de cabelo que causa muitos problemas no elenco dos estereótipos negativos de pessoa que nós temos no Brasil. Passou na quitanda, comprou umas frutas, viu um menino chorando na calçada, porque tinha se perdido da mãe. Ela vai dar uma fruta para a criança e está indo embora. Aí alguém viu que frequentava a internet, né, frequenta a internet com uma cultura que não corresponde à era da internet, e começa a gritar que a loira que sequestrava crianças estava seduzindo uma criança ali na hora e tal. Em segundos, juntou 1000 pessoas. E isso foi gravado, você vê o filme, é de uma brutalidade inexplicável. Mas nem bandido faz aquilo. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação. É um assunto difícil, um assunto que não é agradável de se tratar, mas a sua pesquisa, ela trata o assunto de forma bastante científica e a gente consegue entender
e perceber que não é um fato isolado aqui, um fato isolado ali. Não. No Brasil existe uma cultura fortíssima dos linchamentos e acho que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente falar com pessoas sobre esse assunto, isso pode esclarecer, pode fazer com que a gente deixe que essa cultura seja tão forte no nosso país. Olha, só uma coisinha, uma nota de rodapé. Existe um contra-linchamento, quer dizer, o fato positivo. Só não há um maior número de mortos e de casos gravíssimos, porque, no geral, alguém, e não são poucas pessoas, ligam para a polícia e avisam: está acontecendo um linchamento aqui. E a polícia, em geral, salva a pessoa, salva para levar ao tribunal, que é o que tem que ser feito. Seja julgada. Seja julgada. 90% dos casos de salvamento ocorrem pela ação da polícia militar. Todo mundo fica falando mal da polícia, etc. Pode ter seus motivos, porém, neste caso, não se aplica. E acho que fica essa grande informação, né? Se você perceber que alguém está acontecendo uma motivação para que haja um linchamento, não vá lá se misturar com a multidão. Porque é linchado também. Porque é linchado também se você quiser defender, né? Chame a polícia, que é quem vai conseguir resolver esse problema e é quem está preparado para resolver esse problema. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Uma honra muito grande estar aqui. A gente vai para o intervalo e logo depois a realidade da minoria cristã em um país muçulmano. Logo, logo a gente volta, não sai daí.